Olá, você consegue se alegrar quando você pensa no futuro? Agora considere algumas questões comigo. Se você fosse preso, como você reagiria? E se você fosse testado positivo com o Covid-19? E se a morte fosse algo iminente para você? Como que você reagiria a tudo isso? Eu quero convidar você a pensar como que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, reagiu sobre o seu futuro quando ele estava muito perto da sua morte. Então, por favor, olhe comigo para o texto de Filipenses, capítulo 1, do final do versículo 18 até o versículo 26. Me acompanhe, por favor, nessa leitura. O texto diz assim: De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Irmãos, Paulo, ele olhava para o seu futuro com uma gloriosa certeza. Não obstante ele estar preso, não obstante ele estar aguardando o seu julgamento, com uma possibilidade fortíssima de ser condenado à morte pelo então imperador Nero, o futuro incerto não causava medo ao apóstolo. Sabe por quê? Porque Paulo, irmãos, ele não centralizava a sua vida em si mesmo. Ele sempre teve uma postura outrocêntrica, como gosta de dizer um amigo, irmão, pastor, Davenport. Apóstolo Paulo, ele preferia morrer e preferia estar com Cristo, mas por amor à igreja ele estava disposto a ficar. Como diz Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto que nós lemos, Paulo ele abre as cortinas da sua alma para nos revelar a sua visão confiante em relação ao futuro. O verso 19, irmãos, ressalta que Paulo ele estava confiante em sua libertação. E essa palavra libertação, soteria, usada por Paulo aqui, tem algumas possibilidades de significado. Pode ser segurança, pode ser salvação, pode ser bem-estar. E seja lá qual for o significado empregado pelo apóstolo aqui, o fato é que duas razões básicas o fizeram ter certeza de que ele seria libertado. Uma razão era humana e a outra razão era divina. A razão humana é a confiança de que os filipenses, eles oravam por ele. Irmãos, Paulo está preso. Ele tem certeza de que será liberto por causa das orações da igreja em seu favor. É muito difícil em nossos dias conceber alguém que seja capaz de expressar tanta confiança na oração quanto o apóstolo Paulo sempre demonstrou, sempre confiou. Em vários textos bíblicos, nós vemos Paulo orando pela igreja, e não só isso, mas também nós vemos Paulo pedindo orações à igreja. Ele confiava nas orações dos irmãos em seu favor. Mas há uma razão divina também para a confiança que o apóstolo Paulo tinha em relação à sua libertação. Assim como a soberania de Deus não isenta a responsabilidade humana, as orações dos irmãos não anulam a necessária ação do Espírito Santo de Deus para que o apóstolo Paulo possa ser libertado. E ele sabia disso. Na verdade, a ação do Espírito Santo vem como resposta de oração da igreja em favor do apóstolo. Bom, dito isso, eu queria que você observasse comigo o verso 20. É muito significativo observar a força do verbo esperar usado por Paulo aqui nesse versículo. Aguardo ansiosamente e espero, diz o texto.
É como se Paulo ele fosse alguém que estivesse olhando para o seu futuro, como que se erguendo por sobre os ombros de um gigante, colocando-se nas pontas dos pés, esticando o seu pescoço para ele então fitar os seus olhos sem obstáculo algum, com uma visão de águia, com uma visão totalmente límpida do seu futuro. E duas coisas são esperadas por ele aqui muito claramente. Primeiro, é não ser envergonhado. Os cristãos do primeiro século foram acusados injustamente de serem canibais, de serem incendiários, e Paulo era o líder desse grupo. E ele então tem expectativas claras de não ser envergonhado em seu julgamento. E, em segundo lugar, ele tinha a expectativa clara de que ele glorificaria a Cristo no corpo. Irmãos, não estava na agenda do apóstolo Paulo o anseio por ser rico, famoso, ter prestígios políticos ou qualquer glória humana, senão a real expectativa de ser alguém que iria glorificar a Cristo em seu corpo. Mas o que isso significa? Significa que, morrendo ou vivendo, ele queria que a glória de Cristo fosse vista em seu próprio corpo. Para ele, irmãos, não importava o desfecho do processo pelo qual ele estava sendo julgado. No versículo 21 ele explica. Ele tinha uma razão para viver. E que razão era essa? Cristo. Nada mais importava para ele dinheiro, prazer, fama, carreira, popularidade, poder, prestígio. O que importava para o apóstolo Paulo era Cristo Jesus. Então ele estava pronto para viver a sua vida, se assim o Senhor lhe aprovesse, glorificando-o, e por causa disso ele considerava a morte como lucro. É isso que ele afirma no verso 21 e reafirma no verso 23 também, dizendo que é muito melhor partir e estar com Cristo. Paulo, então, irmãos, ele vive um momento de tensão, ele está dividido entre a vida e a morte. E, sinceramente, por mais difícil que isso possa ser para nós, essa deveria ser a nossa tensão também. Como nós morreríamos se ainda podemos produzir frutos para o reino do Senhor, ao mesmo tempo em que deveríamos ter esse anseio pela morte? Tamanha a nossa convicção em relação ao futuro eterno com Cristo. Nós, como cristãos, assim como o apóstolo Paulo, deveríamos não fugir da vida e nem muito menos ignorar a morte. Deveríamos abraçar ambas com a mesma empolgação. O apóstolo Paulo fez isso nesse trecho aqui. Assim como o apóstolo Paulo, todos nós deveríamos desejar viver não para nós mesmos, mas para o próximo. Assim, dessa maneira, nós conseguiríamos amar a vida sem temer a morte. A minha oração hoje, meus irmãos, é no sentido de que você e eu consigamos olhar para o futuro com um olhar de esperança, com uma esperança tão significativa, a ponto de aconteça o que acontecer, vivamos com o objetivo de dar muito fruto para a glória de Deus, mas sem, claro, perder de vista de que a morte no Senhor é algo infinitamente melhor. Afinal de contas, nós temos uma gloriosa morada com Cristo nos aguardando. Que seja assim o dia de hoje, cheio da alegria de ser um cidadão que vive aqui hoje para a glória de Cristo. Tenham todos um excelente dia no Senhor.